não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, antes do vídeo, quero pedir a vocês para apoiar o nosso canal, seja membro, participe do apoio, vaquinha ou de qualquer outra forma. A gente também deixa o Pix aí para vocês ajudarem o nosso canal. Estão vendo aí toda a censura que está acontecendo aqui no YouTube, em toda a grande rede social. Então é isso aí, para a gente continuar nessa luta, precisamos do apoio de todos vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! Eu queria hoje brevemente comentar, não os acontecimentos políticos propriamente, mas as ideias que a gente vê circular, sobretudo pela internet, pela mídia, a respeito das interpretações que as pessoas estão fazendo dos acontecimentos. Em geral, a gente vê em todas as análises uma imaturidade não apenas intelectual, mas existencial muito grande. Quer dizer, pessoas que não têm, vamos dizer, um nível de maturidade suficiente para compreender a conduta alheia e que julgam, então, com base em imagens que foram obtidas da própria mídia, do falatório geral, tá certo? Sem ter ideia de quem são os personagens concretos e como eles pensam realmente, como eles sentem, qual é o horizonte de consciência, etc, etc. Essa noção de horizonte de consciência é absolutamente necessária, porque é evidente que aquilo que uma pessoa não enxerga não é um terreno onde ela possa agir. Ele só age onde ele enxerga. E é evidente que toda ação ela tem efeitos que vão para além do horizonte de consciência do seu agente. Ou seja, desencadeia efeitos que não estavam no programa e que às vezes, mesmo decorrido algum tempo, o indivíduo não percebe. Isso acontece em todas as vidas humanas. Se você pensar assim, se você fizer um autoexame e dizer, bom, deixa eu ver quais foram as decisões minhas que determinaram o curso da minha existência e que me abriram ou fecharam portas. Dificilmente você conhece alguém que tenha feito esse exame algum dia. Ou seja, existe já uma falta de consciência autobiográfica. As pessoas não sabem contar a sua própria vida. Ou seja, não têm noção do encadeamento de causas e efeitos que foram produzindo, vamos dizer, a sua situação atual. Se você nunca fez isso com relação a você mesmo, você não vai conseguir fazer com relação a mais ninguém. Sobretudo, não vai conseguir fazer com pessoas que têm um poder de ação superior ao seu, isso é, que tem um raio de ação maior do que o seu. Se você pegar qualquer político, qualquer senador, qualquer um general, é evidente que as ações desse indivíduo têm uma repercussão, um círculo de efeito muito maior do que os seus. E se você não está conseguindo analisar a coisa nem no plano pequeno, que é o da sua própria autobiografia, muito menos você vai entender o dele. Tá certo? Então, começa, sobretudo nos momentos de crise, em que os acontecimentos se precipitam, as pessoas começam a expelir interpretações que não são nada mais do que a expressão do estado subjetivo. Daquilo que você sente, aquilo que você quer, aquilo que você teme, etc, etc. E é claro que se você pensasse 1 milhão de pessoas expressando os seus sentimentos subjetivos, que diálogo pode haver? Nenhum. Porque você não tem nem sequer, vamos dizer, uma medida comum. Eles não estão falando das mesmas coisas, então não tem como debater. Então o que o pessoal acaba entendendo por debate, por discussão, é a mera expressão anárquica desses sentimentos. E é isso que está acontecendo exatamente no Brasil. Para você encontrar alguém que esteja entendendo um pouco do que está acontecendo, é uma raridade. E isto é o pior de tudo. Isto é pior do que o PT estar no poder. Isto é pior do que o mensalão. Isto é pior do que o petrolão. Tá certo? Porque quando você tem um problema, vamos dizer, de corrupção, é um problema localizado que pode acontecer em qualquer sociedade, em qualquer país do mundo. Você pode ter a democracia mais ordenada, mais correta, e lá dentro você tem um caso de corrupção enormes. Não é isso? Você pode ter uma sociedade que, em geral, seja transparente e que tenha um pedacinho escondido, que são as tramas criminosas, etc, etc. Mas no Brasil não são as tramas criminosas que estão escondidas, é tudo que está escondido. Né? Praticamente, não existe a possibilidade de qualquer discussão. O que as pessoas discutem já não tem nada a ver com o que está acontecendo.
Né? Então, por exemplo, pessoas que neste momento se levantam, não, nós precisamos restaurar a monarquia. Eu digo, mas pera, mas a monarquia ela está no programa? Né? Existe alguma força monárquica que está disputando o poder? Não, absolutamente. Não tem ninguém. Você nunca viu a Casa Real fazer nada para voltar ao poder. Se dissesse, não, a Casa Real tem aí, está criando uma imensa militância, está cheia de dinheiro para financiar o seu retorno ao poder, e está fazendo alguma coisa para isso, daí existiria um movimento monarquista. Então, eu tenho que dizer para você, não existe nenhum movimento monarquista, existem pessoas monarquistas apenas. Monarquistas na sua imaginação, na sua subjetividade, no seu gosto pessoal. Movimento monarquista realmente não existe. Tá certo? Então, quer dizer, você levantar uma bandeira monárquica nesta hora é você falar com você mesmo. Quer dizer, essa não é uma força política que esteja atuante. Né? No máximo, você pode ver representantes da Casa Real, como o príncipe Luís Felipe, que é uma pessoa que eu gosto demais, eu tenho uma apreciação por ele, servindo, vamos dizer, como auxiliar num outro movimento. É o que ele pode fazer, é tudo que ele pode fazer. E por aí você pode avaliar, vamos dizer, a fraqueza da Casa Real neste momento. Não é isso? Normalmente, vamos dizer, o príncipe não deveria entrar em movimento nenhum, deveria ter o seu próprio movimento, ser o movimento monarquista, mas isso não é possível no momento. Tem gente também que entra com a ideia separatista. Não é isso? Eu digo, bom, mas espera aí, mas existe um movimento separatista? Não, não existe. Existem pessoas separatistas. Não é isso? Assim, é como você falar do movimento nazista. Existe um movimento nazista no Brasil? Não. Tem 2 ou 3 loucos que são nazistas. Tá certo? Então começa o movimento integralista. Né? Um sujeito pega e inventa um site da internet e aquele site passa a ser o movimento integralista. Só tem um cara, um membro. Né? Ele é o chefe, ele é o militante e ele é o público-alvo. Não é isso? Quer dizer, o debate entre as atual está cheio dessas coisas. Não é isso? E não só vamos dizer, entre pessoas insignificantes ou blogueiros, etc. Não, você tem gente na grande mídia pensando assim. Não é isso? Na verdade, se você pensar bem, só existem 2 movimentos políticos no país. Só 2. Né? Existe o petismo, com os seus partidos associados, e existe o tucanismo. São os 2 únicos que têm uma estratégia de longo prazo, uma ação consequente ao longo do tempo para conquistar ou se preservar no poder. O resto não existe. Agora, no Brasil, o pessoal confunde o que é um movimento político com o que é, vamos dizer, um monte de políticos. Existe um treco que se chama PMDB, e o pessoal diz, não, mas o PMDB é o partido que predomina. O PMDB não é um partido. Ele não tem estratégia, ele não tem objetivo, ele é apenas um monte de votos à venda. E será comprado ou pelos tucanos ou pelos petistas, porque não tem mais ninguém para comprar. Então, o pessoal que está discutindo, evidentemente, coisas que são irrelevantes. No Brasil você tem 3 coisas. Você tem o petismo e associados, você tem o tucanismo e associados, cuja ligação é mais profunda do que parece, eu vou explicar isso daqui a pouco. E você tem um movimento popular acéfalo, que não chega a ser um movimento popular, digamos, é uma ira popular. Não é um movimento, porque um movimento tem que ter algum objetivo. Qual é o objetivo? É destruir o comunismo na América Latina? É implantar uma democracia próspera e pujante? É tirar a Dilma? É botar o Lula na cadeia? Quer dizer, são milhares de objetivos soltos, absolutamente inconexos e frequentemente irrelevantes. Por exemplo, a festa que o pessoal está fazendo em torno do pedido de prisão preventiva do Lula me parece totalmente alienado, porque, sinceramente, prender o Lula agora não tem a mais mínima importância, não tem efeito algum, não muda absolutamente nada. Se o Lula tem alguma liderança ainda dentro do círculo dos partidos mais à esquerda, ele vai continuar tendo dentro da cadeia do mesmo modo. Mas não vai alterar em absolutamente nada. Sob certos aspectos, vai até facilitar. Você não pode esquecer que a esquerda nacional que está no presente nasceu na cadeia, gente. Nasceu na Ilha Grande.
Então essas coisas são simbólicas. Você prender o Lula ou tirar a Dilma tem apenas um efeito simbólico. No esquema real de poder não muda nada. Se você conseguisse tirar todo o PT do poder, o poder cairia automaticamente na mão dos tucanos, que já estão tramando o parlamentarismo, de modo a boicotar preventivamente uma possível presidência Bolsonaro, que eles temem mais do que a peste. Tá certo? Então pode eleger o Bolsonaro, porque no parlamentarismo você tira um presidente da noite para o dia sem a menor dificuldade, dentro da legalidade, sem golpe nem nada. É exatamente isso que querem fazer. Então, quem está controlando o parlamento no momento não é o partido dito majoritário, que é o PMDB, mas é o PSDB. Né? A partir da hora em que acabou o dinheiro do PT, entra o segundo no comando, que é os tucanos, evidentemente. Então, os tucanos têm um plano de longo prazo, eles têm apoio internacional, eles têm conexões, eles são um movimento de fato, isso é importante entender. Né? Eles representam toda essa nova ordem mundial, o globalismo, o poder dos organismos internacionais, tudo eles representam. Se você vê, por exemplo, a gestão do senhor Zé Serra no Ministério da Saúde, o que foi? Foi pegar a cartilha da Organização Mundial da Saúde e aplicar. Fazer exatamente o que o mestre mandou. Tá certo? O FHC, exatamente a mesma coisa. Se você vai ver as conexões internacionais deles, são tudo nessa base. Né? É a turma do London School of Economics, isso, mas são os fabianos de sempre. Né? Então, justamente por estarem inseridos num movimento internacional que tem história, tem continuidade, etc., por isso mesmo eles são um movimento, assim como o PT também está afiliado ao movimento comunista, que tem uma tradição de 150 anos, tem uma história, tem uma continuidade. Tá certo? Ora, o modo de atuação dessas duas correntes no Brasil nós podemos traçá-lo a partir de 1964, que foi quando a esquerda tomou consciência da sua situação e decidiu refazer planos de longo prazo, e ali eles fizeram uma divisão de trabalho. Uma parte pequena vai para a guerrilha, esses caras vão para a guerrilha porque eles vão tudo morrer lá. Enquanto isso, nós vamos fazer o serviço de verdade, que é de longo prazo. O serviço de verdade foi pegar as obras do Antônio Gramsci e estudar e ver como é que nós vamos aplicar isso aqui. Tá certo? Ora, o que é o Antônio Gramsci? Qual é a origem do Antônio Gramsci? O que o Antônio Gramsci estudou, o que ele sabia, qual era o horizonte de consciência dele? Antônio Gramsci começou estudando linguística, antes dele ser marxista. E esse foi o centro da preocupação dele. Quando você vai ver toda a noção de hegemonia que ele criou depois, é tudo centrado na língua. E o centro de interesse dele era o seguinte: a história das mudanças de significado das palavras, porque essas mudanças de significado criam, então, significações historicamente relevantes, historicamente atuantes. Tá certo? Então, como que nós mexemos nas significações das palavras para criar essas significações historicamente atuantes que vão orientar, vamos dizer, a atuação de massas imensas de população sem que elas nem percebam? E daí a ideia dele, vamos dizer, do poder onipresente e invisível. Como é que você se torna onipresente e invisível? Eu digo, em primeiro lugar, você toma todas as redações de dicionários. Em segundo lugar, você toma os órgãos de mídia da escola e começa a implantar novas significações. Como não há concorrentes, não há ninguém fazendo uma operação contrária, em brevíssimo tempo você domina o vocabulário. E a hora que você domina o vocabulário, tudo aquilo que você não deseja se torna impensável. Não é isso? Então, se você pensar bem, que correntes de ideias existem disponíveis no Brasil? Só tem duas. Você tem o marxismo e o liberalismo. O liberalismo o que é? Ele é uma cosmovisão completa, como o marxismo, com uma estratégia mundial, etc. Não. Ele é um modelito de sociedade baseado na economia, que reflete, no mais dos casos, uma total ignorância de outros fatores, a começar pelos fatores geopolíticos. Então você vê, por exemplo, outro dia apareceu um rapaz aí liberal fazendo uma conferência, não vou nem dizer o nome do desgraçado, não, o mal do Brasil, o capitalismo não vai no Brasil por causa do getulismo. Eu digo, mas escuta, eu conheço a história. Existe capitalismo no Brasil por causa do Getúlio Vargas. Porque o Roberto Simons, que era um dos bambambãs da Federação das Indústrias,
leu o livro do Mihail Manulescu, Teoria do Protecionismo, e falou, raios, é isto que está faltando no Brasil. Nós precisamos proteger os nossos produtos, tá certo? E fomentar a indústria nacional. Só quem pode fazer isso é o governo. Então foi lá no Getúlio Vargas, mandou traduzir o livro, entregou para o Getúlio Vargas leu o negócio, se convenceu, e daí ele começou a incentivar a indústria nacional. E existe capitalismo no Brasil só por causa disso. Se você pensar, não, ele estragou o capitalismo no Brasil, mas não tinha capitalismo nenhum antes. Você tinha no máximo um capitalismo rudimentar de tipo agrário, né? Mas a indústria mesmo começa com Getúlio Vargas. Quer dizer, como é que você pode dizer que o cara que começou a coisa foi ele que destruiu? Ele não destruiu nada, ele inaugurou. Então, claro, nós temos 1000 coisas contra o Getulino, mas essa não, isso não é possível. Porque, agora, daí pergunta assim, por que o sujeito achou isto? Porque ele leu os livros do Murray Rothbard, do von Mises, do Hayek, etc., e descobriu que o mal de tudo é o Estado. Eu digo, bom, se você pegar um país isolado, separa como se ele existisse solto no espaço, né, e levar em conta os fatores que fomentam e que estrangulam a economia, você verá o seguinte, o Estado no começo sempre fomenta. Por exemplo, se não fosse o Estado espanhol e português, não haveria descoberta da América. Nenhuma fortuna privada tinha recursos para financiar um empreendimento deste tamanho. Então o Estado vai na frente e abre o campo para que a iniciativa privada venha atrás e faça o que tem de fazer. Como aconteceu na ocupação do Oeste americano. Como é que foi? Também foi o Estado. O Estado ia lá, tomava um território, botava lá o exército para tomar um território, e daí em seguida liberava esse território para que os interessados ocupassem. Eles faziam até aquelas corridas, né? Você loteava todo o negócio, aqui tem lote, sei lá, de 10 mil acres, não sei o quê, quem chegar primeiro é dele. Né? Não custava nada. Né? Então o que é isso? O Estado abre o território e, em seguida, cria as oportunidades para a iniciativa privada. Isso sempre foi assim. O contrário não é possível. Né? Então, se você pegar, por exemplo, numa guerra, bom, uma guerra, depois que você venceu a guerra, você abre oportunidades extraordinárias para a indústria privada, para o capital privado. Por quê? Vai precisar reconstruir o país vencido, tá certo? E daí você abre concorrência pública para os caras construir prédio, construir escola, fazer hospital, abrir estrada, etc, etc. E todo mundo ganha dinheiro. Só que primeiro o Estado teve que vencer a guerra. A iniciativa privada não vence guerra. Né? Então, existe, vamos dizer, uma dialética entre o Estado e a iniciativa privada. Eles estão sempre concorrendo de algum modo e o caminho normal é a iniciativa privada vir em segundo lugar, mas tirar proveito. Isso sempre foi assim. Agora, se você adota aquele princípio que valeria para um Estado isolado, né, que é de que a economia privada é mais eficiente, se você adota isto como norma universal, então você vai fomentar o livre comércio no mundo inteiro. E daí você não está mais levando em conta a questão, vamos dizer, das soberanias nacionais, das fronteiras e das concorrências, não entre firmas, mas entre estados. Então, quer dizer, se o comércio deve ser livre universalmente, então você pode pegar o seu dinheiro no Brasil, nos Estados Unidos, no Paraguai, e investir na China, por exemplo. É o livre comércio, não é uma maravilha? Só que daí a China cresce. E você cria uma grande potência para depois criar problema que você não tinha antes. E isso tem sido assim, vamos dizer, há décadas. Então, as pessoas elas imaginam modelos abstratos de sociedade baseados num princípio que foi inventado pela corrente oposta, que é a economia do List, que é do Estado autárquico. Então eles raciocinam como se fosse o Estado autárquico, embora eles sejam contra o Estado autárquico. Né? E então aplicam ao mundo inteiro critérios que valeriam para uma nação isolada. Ou seja, isso aí é economia sem geopolítica. E este é o problema de todos os liberais. Eu não estou dizendo de qualquer idiota liberal, dos maiores. É o problema do Hayek. O Hayek é um sujeito que acredita na formação da ordem espontânea. Eu digo, nunca existe uma ordem espontânea na espécie humana. O fato mais patente e mais brutal da história humana é a diferença de poder entre pessoas. Que não tem similar em nenhuma espécie animal.
Se você pegar o tigre mais forte e o tigre mais fraco, a diferença entre eles, sei lá, é de 2 ou 3. Mas entre o ser humano mais fraco e o mais forte, a diferença é de bilhões. Se você pensar aqui, tem o Zé Mané andando pela rua e lá em cima está o Stalin assinando papel. Né? A diferença é imensurável. Quer dizer, o Stalin está colocado assim num plano quase divino, olímpico, né? Onde tem a capacidade de, com uma palavra, determinar o destino de milhões de pessoas. Né? Quer dizer, Stalin deslocava populações como a gente tira um móvel do lugar. Você tá entendendo? Ah, manda aí 20 milhões para lá, para cá. Né? Esses caras vão ter que trabalhar nisso, naquilo. Ele escolhia as profissões para as pessoas. E se você pegar tipos como Stalin, o Hitler, o Mao Tse Tung, né? Bom, em relação a qualquer outro seres humanos, eles estavam realmente numa distância e numa desproporção olímpicas. E este é o fato fundamental. Né? Se você vê o seguinte, quando veio Moisés, quando que Moisés desceu no Sinai? Vai fazer o quê? 5.000 anos. Né? Os judeus não estão obedecendo até hoje? Teve algum judeu que mandou mais do que Moisés? Não, o homem já morreu, caramba, as pessoas estão obedecendo ainda. Então você vê a força da autoridade de um só. Me falou com Deus por 2 minutos. Do mesmo modo, quando você vê, por exemplo, a força que tem ainda o hinduísmo na Índia. Quando que vieram aqueles rishis, que eram os caras que ditaram lá os Vedas, foi também 5, 6 mil anos, sei lá, e os caras continuam obedecendo, meu Deus do céu. Então como é que você vai falar de ordem espontânea? Ordem espontânea não existe, é impossível haver uma ordem espontânea. Que pode haver uma desordem espontânea, isso sim. Então, quando você pega, por exemplo, a Revolução Americana, né, e vê tudo o que aqueles Founding Fathers determinaram, e que ainda está vigente até hoje, apesar de todos os esforços para destruir, para corroer, para demolir, etc, etc, fala, como ordem espontânea? São uns 20 caras que sentaram e decidiram e os outros estão obedecendo até agora. Agora, para a mentalidade liberal, que é afetada, vamos dizer, por ideais que vêm da Revolução Francesa, como liberdade, igualdade e fraternidade, eles não apenas acreditam que deve existir, que é bom existir liberdade, igualdade e fraternidade, mas eles acreditam que isso é a realidade. E que, se em vez de liberdade você tem opressão, em vez de igualdade você tem hierarquia, assim por diante, em vez de fraternidade você tem a guerra todos contra todos, isso é uma coisa anormal, um desvio. Quando não é, essa que tem sido a norma. A liberdade, igualdade e fraternidade que ser uma exceção. Então, os caras estão sempre confundindo o ideal com o real. E essa pessoa não para de dar palpite o tempo todo. Né? Porque, e sobretudo isso acontece no Brasil, porque você está num meio extraordinariamente inculto, né? Onde o indivíduo está submetido, vamos dizer, a um bombardeio gramsciano 24 horas por dia. Um dia ele descobre as obras do Murray Rothbard e vê que não é nada disso, e ele pronto descobriu o mundo. Então ele se acha um iluminado simplesmente porque ele virou um antipetista, um antiestatista. Eu digo, mas escuta, mas veja, a Revolução Cultural é um processo abrangente, meu filho. Ele não diz respeito à economia. Ele diz respeito a todo o sentimento, a todo o imaginário, a todo o vocabulário da sociedade. Então, por exemplo, vocês notaram que no pedido de prisão preventiva do Lula, os promotores citaram Marx e Engels como autoridades. Notaram isso? Então, por baixo da aparente vitória que seria a prisão do Lula, você tem uma vitória da Revolução Cultural. Está entendendo a profundidade do problema? Então, no presente diálogo brasileiro, é praticamente impossível alguém raciocinar fora dos quadros da Revolução Cultural. Porque fora dela você só tem o quê? Economia liberal. Eu digo, mas a economia liberal é incompatível com a Revolução Cultural? Não, a Revolução Cultural não está falando nada de economia. A Revolução Cultural ela quer modificar o senso comum, quer dizer, aí o imaginário, o vocabulário, o modo das pessoas sentirem, o seu horizonte de consciência, tudo isso. Daí, através disso, você vai criando um poder onipresente e invisível. Um dia esse poder onipresente e invisível assume o Estado. Depois dele assumir o Estado, 20 ou 30 anos depois dele assumir o Estado, daí ele vai pensar em economia. Ele vai pensar em economia socialista, quando não houver mais oposição.
Então, você discutir economia agora com os caras é inútil, porque você fala, precisa ter iniciativa privada, e diz, como não? Precisa sim, tá bem, faz do jeito que você quiser. Porque isso é indiferente para a Revolução Cultural. Né? A Revolução Cultural não prega socialismo. Né? E, sobretudo, raramente fala de economia socialista, porque eles também não sabem como tem que ser economia socialista. O Lula não disse, nós não sabemos o tipo de socialismo que queremos. Ou seja, os caras já estão aí com força desde 1990. Nós estamos prosseguindo a revolução que Fidel Castro começou nos anos 60. Já chegaram no poder, já governaram, já fizeram um monte de coisa. E ainda não sabem qual é o tipo de socialismo. Portanto, qual é o tipo de socialismo, ou qual é o tipo de economia socialista que eles vão fazer, não interessa, não está no programa, não é para agora. Então discutir economia com eles, assim, é como você discutir com o bandido a cor da camisola da sua mulher que ele vai estuprar. É mais ou menos uma coisa tão alienada quanto isto. Claro que o desejo de tomar posição é uma coisa normal no ser humano. Ele ser contra ou a favor. Porém, isso é apenas um impulso infantil que nós temos que superar. Olha, quando você entra num estádio de futebol ou num lugar onde você vai assistir uma luta, você tem que saber qual é o esporte que eles estão jogando, que eles estão disputando, né? Não é isso? Então, fora disso, você está apostando num cara que não está no jogo, num cavalo que não está no páreo, tá certo? Ou num outro jogo que não é aquele que está em disputa no momento. Então, antes de você tomar partido, você tem que saber quais são os partidos e o que eles estão disputando, o que eles querem. Como no Brasil só existem, na verdade, dois partidos, que é PT e PSDB, você sempre acaba trabalhando para um ou para outro, querendo ou não. Então, quando surge, vamos dizer, a rebelião popular, em março de 2015, ela tem um alvo difuso. Ela é um ódio genérico a todos os políticos corruptos e aproveitadores. É isso? Independentemente de partido. E este movimento não teve liderança nenhuma. E, portanto, não teve estratégia nenhuma. Mas por trás disso tinha uma estratégia. Olha a estratégia tucana. Cujo objetivo é assim, chegar ao poder e permanecer nele de qualquer maneira. Ou seja, eles só pensam neles mesmos, na sua maldita carreira. Mas para isso eles têm uma estratégia. Eles não precisam discutir o que eles vão fazer no poder, porque isso nunca foi problema. Quando eles chegam ao poder, eles vão lá na ONU, vão lá no Jorge Soros, perguntam o que é para fazer. E pegam a fórmula e aplicam no Brasil. Eles não fazem questão de ser originais. Eles não dedicam um minuto à consideração dos problemas nacionais. Zero. Eles não precisam, eles recebem tudo pronto. Então, também discutir com eles os seus planos é inútil, porque, veja, nos últimos meses, quantos tucanos apresentaram algum plano para a recuperação da economia nacional? Nenhum. Eles nem falam disto. Eles só dizem o quê? Nós vamos tirar a Dilma, né, e criar depois o quê? Provavelmente o tal do parlamentarismo. Ou seja, nós vamos tirar a Dilma e entrar, ficar no lugar dela. É isto o único problema deles. E, vamos dizer, todas as demais forças que têm entrado em ação vão concorrer para uma coisa ou para outra. Não há mais nada. Então, a falta, vamos dizer, a ausência de líderes em março de 2015 propiciou que essa turma tucana criasse os pseudo-líderes, tipo Kim Katakoquinho, Osterman, etc, etc. São caras absolutamente irrelevantes, mas que têm um certo apoio lá em cima, na elite. E a elite, então, os impõe como se fossem líderes da massa, coisa que eles nunca foram.